Amém, irmãos. Vamos continuar meditando em Romanos 16, 17 e 19. Esse texto aqui que é tão importante para os nossos dia a dia, né? A gente não tem ideia o quanto que ele é importante para nós, então vamos perseverar nele. Romanos 16, 17 e 19 diz o seguinte: Peço, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Pois essas pessoas não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Por meio de palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Portanto, alegro-me por vocês. Quero, no entanto, que sejam sábios em relação ao que é bom e puros em relação ao que é mau. A gente viu, no domingo passado como que é importante nós não darmos ouvidos às palavras suaves, essas pessoas que chegam para nós com bajulações, com intenções egoístas, tentando ganhar o nosso coração. Isso é ruim, só vai terminar em morte para quem ouve, para quem fala e para toda a comunidade. Obrigado. Quando alguma coisa nos é dito, é importante nós sabermos discernir e ver se são palavras suaves ou não, antes da gente acatar o que estão nos falando, E como que a gente pode, então, ter capacidade de ter esse discernimento? Como não sermos enganados pelas palavras dos outros? Como não sermos mais como meninos, que qualquer coisa que nos falam, nós acreditamos e aquilo nos leva ao engano. E eu acredito que o que Paulo está falando aqui é uma chave muito importante para nós, para a gente ganhar esse discernimento, que é sermos sábios para o bem e simples para o mal. Então, vamos aprofundar nesse versículo específico e vamos meditar mais nele. Senhor, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje, pela tua palavra, Senhor. Pedimos mesmo que o Senhor nos ensine, Senhor, te damos um bom proveito daquilo que o Senhor nos falou, Senhor, e tem nos falado, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Primeiro, acho que é importante a gente entender o que a palavra de Deus quer dizer com bem e mal, Porque tem muitas definições por aí de bem e mal. Vamos tentar entender, então, o que a palavra do Senhor quer nos dizer como bem e mal. E juntamente com bem e mal, é também interessante a gente saber o que a Bíblia nos diz a respeito de certo e errado e verdade e mentira, Essas três combinações são muito interessantes na palavra: bem e mal, certo e errado, verdade e mentira. E é interessante a gente entender o papel de cada um e como que elas trabalham em conjunto. Vamos começar primeiro pelo certo e pelo errado, que é o mais fácil, Certo e errado são as ações que tomamos, São nossas atitudes, não é verdade? Tudo que nós fazemos, como nós agimos, ou nós estamos agindo certo, ou estamos agindo de uma forma errada. Na Bíblia também a gente vai ver que o certo e errado muitas vezes é chamado de mandamento, É tudo na Bíblia que diz respeito ao que devemos fazer e o que não devemos fazer. Na Bíblia, os mandamentos mais conhecidos são os 613, do Velho Testamento. Dentro desses 613 tem os 10 mandamentos, que são muito conhecidos por aí. E lá nos 10 mandamentos, por exemplo, a gente vai ver que tem coisas que são erradas e que nós não devemos fazer, Nós não devemos matar, não devemos adulterar, não devemos cobiçar. E tem coisas que são certas e nós devemos fazer. Lembre do dia do sábado, Honra teu pai e tua mãe. Então, é esse conjunto de tudo que fazemos ou deixamos de fazer na nossa prática, no dia a dia, São as nossas atitudes, com respeito àquilo que Deus já nos instruiu, Os mandamentos, eles são práticos e é para ser assim mesmo, São as nossas atitudes enquanto a gente está aqui nesse mundo. Isso é o certo e o errado. Agora vamos falar então do bem e do mal, Já o bem e o mal, ele está muito mais conectado às intenções por trás daquilo que fazemos, certo? São as motivações que nos levam a fazer aquilo que fazemos.
existem sempre princípios por trás de cada atitude que nós tomamos, né? E o tema do bem e do mal, esses princípios, essas atitudes, ele está permeado por toda a Bíblia, né? Ele está desde Gênesis até Apocalipse. É um tema muito abordado, né, pela palavra de Deus. Vai ajudar muito se a gente observar ali no início, como que é dito sobre o bem e o mal, ali em Gênesis, bem no inicinho, porque no início Deus cria um homem, coloca-o no jardim, e no meio daquele jardim tem duas árvores, né? A árvore da vida e tem uma outra árvore, que é o conhecimento do certo e do errado, que fala. Não, né? É o conhecimento do bem e do mal. Então, existiam essas duas árvores ali. E isso é importante, ser a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque isso diz respeito justamente às intenções do coração, né? E a vontade de Deus era que o homem comesse da árvore da vida, né? E vivesse eternamente. A gente dependeria do conceito, do modelo de bem, do bom de Deus, né? A gente não teria outro conhecimento do bem e do mal, né? Foi isso que Deus planejou para o homem, né? E ninguém melhor que Deus, que criou todas as coisas, para definir o que é o bem e o que é o mal. O homem apenas desfrutaria, né, das decisões de Deus, do bem que Deus já tinha planejado para o homem. Mas a gente sabe, então, que o homem ele prefere comer, né, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem ele prefere por si mesmo definir o que é o bem e o mal, né? Não, eu que vou falar o que é bem e o que é mal. E aí que a coisa desanda, né? Depois que o homem come da árvore. O homem, então, ele se afasta de Deus, que é a fonte da vida, que é a fonte do bem, né? Para tentar, por conta própria, gerar vida, de acordo com o que ele achava que era melhor, né? E aí a gente acaba só gerando morte. Então isso é um grande problema. O que é bem e o que é mal, eles vão se confundir por causa da nossa limitação humana. A gente não tem a mesma capacidade de Deus de, por nós mesmos, definirmos o que é bom e o que é mal. E como o homem é a sua própria referência, uma hora, e o que o homem define como bem, se a gente olhar de uma perspectiva divina, aquilo na verdade era um mal. E às vezes o que nós definimos como mal, na verdade era um bem de Deus para nós, né? Então a queda deturpou a nossa referência do que é bom e do que é mal. E se as nossas intenções estão comprometidas, consequentemente as nossas atitudes também estarão comprometidas, né? Depois da queda, o que a gente faz, como que a gente age, aliás, não depois da queda sempre, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente age é uma extensão daquilo que a gente entende como sendo bem e como sendo mal. Ok. Então, no meio do caminho, a gente vê também que Deus, em um determinado momento, ele dá a sua lei para o povo de Israel. Deus dá para o povo de Israel os seus mandamentos, né? Deus fala, eu vou falar para vocês o que é certo e o que é errado. Deus deixa muito claro para eles, isso é certo e isso é errado. Vocês têm que fazer isso, vocês não devem fazer isso. Façam isso porque é bom, não façam isso porque é mal. Tanto é que se a gente olhar lá no final de Deuteronômio, quando Moisés está terminando ali de repetir todas as leis, ele coloca isso para o povo, né? Eles falam, olha, povo de Israel, diante de vocês eu coloco uma escolha, a vida e a morte, o bem e a maldição. E ele fala para o povo, escolham a vida. Escolham obedecer os mandamentos do Senhor. Escolham seguir aquilo que o Senhor está os ordenando. E os mandamentos, então, ali no Velho Testamento, eles se tornam esse guia para o povo, esse tutor, como é dito ali, né, no Novo Testamento, para a vida, para gerar vida, né? Israel, então, deveria viver de acordo com os mandamentos estabelecidos por Deus, pois eles são o certo e o errado de Deus, ok? Tudo bem, a gente está falando do bem e do mal, certo? Porque o grande problema é que o homem ainda estava num estado de queda, né? O homem continuava debaixo dessa natureza. Então, por mais que Israel tinha a lei de Deus, tinha o certo e o errado, os mandamentos, por mais que eles sabiam o que era para ser feito e o que não era para ser feito, a natureza caída deles impedia
que eles pudessem praticar, colocar em prática 100% o certo e o errado de Deus, né? Os desejos egoístas, o estado humano caído de definir por si próprio o que é bem e mal, impedia que eles colocassem em prática o certo e o errado de Deus, né? E o homem, então, o povo de Israel, ali no caso, começa a deturpar a lei de Deus e começa devagar a abandoná-la, né? Muitas vezes eles distorcem a lei, criando sua própria lei humana, né? Baseado na lei de Deus distorcida, ou às vezes eles acabam seguindo a lei de outros deuses, né? Que estavam ali ao redor deles. O povo de Israel ia distorcendo a lei de Deus para que as leis servissem o próprio bem deles, né? E não o bem estabelecido por Deus, né? Porque eles tinham aquela natureza caída, eles iam mudando, né, o que estava escrito para o seu próprio benefício, que é justamente a bronca que Jesus tinha com os fariseus, não é verdade? Os fariseus, eles eram conhecedores da lei, eles sabiam o que Deus tinha estabelecido, como era certo e o que era certo e o que era errado. Mas Jesus é muito duro ali com os fariseus, que a gente vê o relato lá em João 8, né? Jesus vai falar com os fariseus ali em João 8, olha, vocês julgam as coisas por padrões humanos. A referência de vocês são os padrões humanos, não o padrão de Deus. Ele fala, vocês são filhos do diabo, né? Jesus é muito duro com eles, pessoas conhecedoras da lei, né? O pai de vocês é o diabo, pai da mentira, né? Daqui a pouco a gente vai chegar na verdade, na mentira. Mas os fariseus ali, então, eles distorciam os mandamentos para benefício próprio, né? E a gente vê ali que eles tinham atitudes, conclusões muito absurdas. Eles queriam matar Jesus, né? Mesmo tudo que Jesus fazendo, mesmo tudo que Jesus dizendo era bom, eles tinham um coração mau. Portanto, as atitudes deles também eram erradas, né? Elas só estavam ali vestidas de uma roupagem religiosa bonita, né? Mas causavam danos terríveis da mesma maneira, né? É muito impactante ali o cenário que é narrado entre Jesus e os fariseus quando tem um homem ali com a mão atrofiada, né? Não sei se os irmãos lembram dessa passagem. Jesus estava ali, né, com os fariseus, os judeus, e tinha esse homem da mão mirrada, né, a mão atrofiada. E era sábado, né? Qual que era o problema para os fariseus? Sábado não pode trabalhar, né? E a gente já sabe que Jesus gosta de curar. Se ele curar no sábado aqui, né, vai estar errado, ele vai estar pecando. Então a gente vai enquadrar ele por causa disso, né? E aí Jesus justamente levanta essa questão, poxa, mas é sábado. E no sábado a gente vai fazer o bem ou a gente vai fazer o mal? Né? O que é mais importante? Né? Em outras palavras, é como se Jesus estivesse falando ali para os fariseus, a gente vai ficar aqui focando só na técnica, né, nos detalhes técnicos, seguindo uma receita de bolo que vocês mesmos estão estipulando, ou a gente vai viver a realidade que está por trás do que está escrito? Né? E Jesus então cura aquele homem no sábado. E mesmo Jesus fazendo algo tão maravilhoso, tão bom para aquela pessoa, né, eles não conseguem compreender, eles saem dali querendo matar Jesus, né, pelo bem que ele fez. Né? Olha que importante que é nós sermos sábios para o bem de Deus e não apenas sermos decoradores do que é certo e do que é errado. Né? E acho que esse também é um dos pontos que Jesus quer passar ali no Sermão do Monte, quando ele está falando. Não é só uma questão de apenas consumar o ato em si, de fazer o errado ali na prática. Né? Se a intenção do nosso coração já é má, as nossas atitudes, inevitavelmente, vão refletir a maldade que está em nós. Né? Se está escrito não mate, mas você se ira contra o seu irmão, você já cometeu assassinato no seu coração. Né? Talvez a gente não vai de fato enfiar a faca na pessoa mesmo e matar ela, né? Mas se no nosso coração já tem ira, tudo que proceder disso, do nosso coração, vai ser mal, né? Em consequência. Né? Talvez as aparências pareçam boas, aparentemente está tudo certo, tecnicamente falando, mas o estrago vai ser feito em algum momento.
né? O mal vai aflorar pelas nossas atitudes em algum momento. E todos vão sofrer com isso. Todos nós, todos ao nosso redor. Talvez seja um dos piores danos à humanidade. Quando aqueles que sabem o que é certo e o errado de Deus manipulam isso com palavras suaves para benefício próprio, para satisfazer os seus desejos egoístas. Eles sabem o que Deus estabeleceu, mas eles deturpam aquilo para o seu próprio bem. Isaías 5, 20 e 23 vai deixar isso muito claro. Diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Então, por isso que ter o certo e o errado, sem compreender também o bem e o mal da parte de Deus, se torna algo tão prejudicial. Por isso que a gente precisa do certo e do errado e do bem e do mal, né? Porque senão nós nos tornamos apenas meros religiosos, com uma receita de bolo na mão, que por mais que nós sigamos a receita, o bolo vai sempre queimar, vai sempre esfarelar, vai murchar, vai dar tudo errado, mesmo com a receita de bolo na mão. E por mais que nós saibamos o que é para fazer e o que não é para fazer, a gente vai acabar se atrapalhando e fazendo apenas o que é mal, certo? E Paulo até fala aqui com os romanos: olha, vocês são obedientes, né? É o que o versículo aqui de Romanos está dizendo. Isso é ótimo. Tem que fazer a coisa certa e não fazer a coisa errada. Mas eu quero que vocês também sejam sábios para o bem e simples para o mal. E se nós somos sábios para o bem, nós conseguimos fazer o que é certo da parte de Deus, né? Por exemplo, tem algumas situações na Bíblia que fazem a gente atinar para esse lado, né? Um exemplo é ali no Velho Testamento de Davi, quando Davi está fugindo, e ele chega para os sacerdotes, né? E eles estão com fome. E eles chegam para os sacerdotes e perguntam: olha, a gente está com fome, tem alguma coisa para a gente comer? Aí Jesus até vai falar sobre isso mais para frente, né? Vai usar como exemplo isso. E aí os sacerdotes falam: olha, a gente só tem os pães da preposição aqui. E de acordo com a lei, né, os pães da preposição, eles só podiam ser comidos pelos sacerdotes, né? Nenhuma pessoa normal poderia comer os pães. Era certo que os sacerdotes comessem os pães e era errado que as demais pessoas comessem os pães, né? E aí Davi entende, compreende a situação ali e ele come dos pães, né? E Deus não leva isso em conta. Jesus mais para frente cita isso, né, como um bom exemplo, né? Por quê? Porque eles foram capazes de ali discernir a situação e entender: poxa, o bem aqui é que nós não morramos de fome. O bem aqui é que a gente coma, né, e sobreviva. A questão da lei aqui tem um sentido diferente do contexto que a gente está passando, né? Vamos dizer assim. Esse é um exemplo muito bom. Um exemplo que eu gosto muito também foi um caso que o Luiz me contou um dia. Cadê o Luiz? Ah, tá ali. Luiz me contou um dia, eu nunca esqueci, acho que eu já contei isso aqui para os irmãos. Um parente deles, a esposa estava grávida, estava para ter um neném, e acho que eles perderam ali o horário que tinha que ir para o hospital, ou confundiram, e eles estavam em casa ainda, e o neném começou a nascer, né? Eles perderam ali o tempo, aí no desespero e tudo: nossa, o menino está nascendo. Eles entraram no carro, né? Saíram correndo para o hospital, né? Aí aquele terror, né? Pisca-alerta ligado, furando sinal, cortando o trânsito, né? Sei lá, subindo pela calçada e tudo e tal, indo naquele desespero ali. O que aconteceu? O policial parou eles, né? Estava fazendo isso no trânsito, né? Tem um negócio aqui. E aí o policial pergunta, né? Poxa, o que está acontecendo? Aqui vocês estão furando sinal e tudo, o que está acontecendo? Aí eles falam: não, o menino está nascendo aqui, o bebê está nascendo, né?
E aí é interessante, eu tento me colocar no policial, no lugar do policial nessa hora, e os irmãos imaginam o policial chegando ali para o casal e falando assim, é verdade? Mas aqui, você furou tantos sinais vermelhos, está aqui a multa, você cortou o trânsito, está aqui a multa por isso, nós vamos ter que rebocar seu carro. Vamos embora e você fez errado. O que você fez foi errado, né? Não, nem foi isso que o policial fez, né? O que o policial fez? Bora para a viatura, entra na viatura, vão ligar o giroflex aqui, vão para o hospital, né? Porque o que a lei importa nesse momento? O que é mais importante? A criança nascer ou seguir um sinal vermelho, né? E por mais que esse cenário do policial ali aplicando a multa seja absurdo, o problema é que se nós não somos sábios para o bem, então a gente vai fazer isso com uma certa frequência, né? Infelizmente, às vezes na igreja, muitas vezes a gente é só esse policial que quer aplicar a multa, né? A gente não quer compreender toda a perspectiva de Deus. A gente não quer ser sábio para o bem, para conseguir olhar toda a situação do ponto de vista de Deus. A gente só quer aplicar a multa, né? Como se isso fosse o que Deus espera, né? Porque, por natureza, nós decidimos, né, definir o que é bom e o que é mal, né, no passado. E aí não adianta, porque sempre a gente volta para o mesmo lugar. A gente vai fazer o mal, mesmo quando a gente acha que a gente está fazendo certo, né? Mas então, resumindo, certo? Se fazermos o certo e o errado, sem intenções boas por trás, nós acabamos só fazendo o mal, não é verdade? E se por causa da nossa natureza caída, não conseguimos nunca fazer o bem no padrão de Deus, pelo contrário, só fazemos o mal, o que a gente faz então? O que nos resta? Que a gente tem o certo e errado de Deus, mas a gente só faz o mal, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente resolve isso? Aí a gente precisa também entender na palavra de Deus o que é o significado de verdade e mentira, né? Da parte da palavra de Deus. Porque verdade na Bíblia vai dizer respeito à referência, né? Então a gente tem o certo e o errado, que é a prática. A gente tem o bem e o mal, que é a intenção. E a gente tem a verdade, que é a referência, né? E a mentira só existe se tem verdade, né? Enquanto não existe a verdade, a mentira é a verdade. Não é mesmo? Ninguém chega para você e fala, vou te contar uma mentira, né? Todo mundo que chega para você vai te contar uma coisa como sendo verdade, né? Até que você compare aquilo com a verdade, a mentira é a verdade para você, ok? Por isso que a verdade é uma questão de referência, né? Verdade sempre vai ser dizer respeito à referência. Se você não tem a verdade, você não tem referência. O que te falarem, você vai tomar como verdade, né? O problema é que nós vivemos em uma realidade onde o homem decidiu definir o bem e o mal por conta própria. Aí que a coisa complicou, como a gente já viu, né? Então não existe uma verdade absoluta nesse mundo, né? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e provavelmente eu vou tentar te convencer que a minha verdade é a verdade absoluta, e a gente que lute e brigue até entender quem que está certo, né? E na verdade está todo mundo errado, né? Não existia uma verdade absoluta nesse mundo caído. Cada um se orientava por aquilo que ele considerava como sendo verdade, mesmo que fosse mentira. Não tinha referência, né? Ou a referência era si mesmo, né? E no fim, tudo acaba mal, né? Tudo acaba em mal, porque o homem não tem referência da verdade absoluta de Deus. Não tinha verdade absoluta de Deus em si mesmo. E ainda bem que eu falo isso no passado, né? Não existia uma verdade absoluta, até que Jesus veio à Terra e se tornou Cristo e nos mostrou a verdade suprema e absoluta de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, né? Antes nós éramos escravos da mentira, do pecado. Não conhecíamos a verdade, mas conhecemos a verdade em Jesus. E a verdade nos libertou. João 8 também, né? E se o Filho nos libertou, verdadeiramente somos livres, não é verdade? Nós então agora nós podemos ser sábios para o bem. Podemos desfrutar do bem de Deus, graças
a Jesus Cristo. Então Jesus ele se torna essa ponte entre o bem e o mal de Deus e nossas atitudes certas e erradas. Jesus se torna então essa ponte que é colocada entre o bem de Deus e as nossas atitudes sendo certas, né? Por causa de Jesus. De uma maneira que agora nós podemos fazer o certo e não o errado, porque através de Jesus conhecemos a verdade, né? Conhecemos o coração e a vontade, a intenção de Deus por trás de tudo isso, né? E em nós habita o Espírito Santo que escreve em nossos corações a lei de Deus, né? E podemos então enxergar o mundo pela ótica do bem e do mal de Deus, e não mais por nós mesmos, que achamos que sabemos o que é bom e que é mal por nós mesmos. Nós somos livres da enganação, do achismo dos outros, da nossa própria opinião, da mentira do diabo, porque a verdade de Jesus nos conecta à bondade de Deus. Nós temos acesso diretamente para saber o que Deus acha que é bem e o que Ele acha que é mal. Nós somos capazes de compreender o bem de Deus, nós somos capazes de sermos sábios para o bem, porque Jesus nos revelou a verdade. Ele é a verdade, Ele é a nossa referência. De uma forma que hoje a gente pode olhar para os mandamentos, para a palavra de Deus, para tudo que está escrito ali, faça e não faça, não como uma receita de bolo sem realidade, mas como palavras de Deus que geram vida em nós. Esse foi um debate ali em Atos 15, né? Não sei se os irmãos lembram, os apóstolos discutem sobre isso. Os gentios, os não-judeus estavam se convertendo e tinha esse debate. Será que os gentios têm que se circuncidar? Têm que cumprir a lei de Moisés? E os discípulos chegam à conclusão que não, né? Porque a lei já estava escrita no coração deles, como Jeremias profetizou, se o Espírito Santo habitava neles. Eles não precisavam mais seguir receitas de bolo para serem salvos, né, por suas ações, né? Eles precisam da palavra para assim se tornarem aptos para o bem, que é o que é falado em 2 Timóteo 3, 16 a 17. Lá diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, né? Para toda boa obra, né? Então, através da palavra de Deus, a gente consegue adquirir não só a capacidade de executar os mandamentos, mas também ter um coração bom que vai executar os mandamentos da maneira correta, não de uma maneira distorcida. Hebreus 4,12 vai dizer, pois a palavra de Deus é viva, né? Não é uma receitinha qualquer. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E olha só, ela é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Ela consegue julgar as intenções do coração de uma maneira que nós não olhamos para a Bíblia só como um livro de regras de pode e não pode, mas também com essa vida que é capaz de nos direcionar de tal forma que quando alguém vem falar conosco, vem com as palavras suaves, nós somos capazes de discernir as intenções do coração daquela pessoa, né? De julgar os pensamentos daquela pessoa e decidir: isso é bom ou isso é mal, isso eu faço ou isso eu não faço, né? Eu só não me torno obediente apenas porque tem coisas que devem ser feitas e outras que não devem ser feitas. Mas eu também sigo a palavra de Deus para me tornar apto para toda boa obra. Na palavra eu vou encontrar instruções para eu ter um coração bom como Deus também é bom. O nosso objetivo é fazer o bem. Fazemos o certo e nos livrar do errado e do mal. Não porque alguém nos mandou fazer, mas porque conhecemos o coração do nosso Senhor e os seus mandamentos, né? Nós devemos olhar para a palavra de Deus não apenas como um mero livro de regras, mas também como uma fonte de sabedoria para o bem, né? Por meio de Jesus Cristo.
E acredito que é o que Paulo está falando aqui com os romanos, aqui no capítulo 16. Olha, vocês são obedientes, né? Isso é muito bom, isso é importante, né? Eu aprovo vocês por isso, eu louvo vocês por isso. Falou para vocês fazerem algo, vocês fazem. Falou para não fazer algo, vocês fazem. Vocês são obedientes. E até na reunião de sexta a gente estava falando sobre isso, né? Como que é importante a obediência, como que é importante nós sermos obedientes. E eu creio que Deus se alegra quando alguém o obedece, mesmo que sem entender direito o que está sendo dito, sem você saber exatamente o que aquilo significa, né? Ou mesmo sem você querer obedecer. Eu acho que Deus se agrada quando nós somos obedientes. Isso é muito importante. Mas, Paulo diz aqui, vocês também, romanos, precisam ser sábios para o bem. Não é só ser obedientes, vocês também precisam ser sábios para o bem. Vocês precisam compreender a motivação por trás da obediência, daquilo que vocês estão obedecendo, né? Caso contrário, vocês vão desviar do objetivo principal. Vocês vão ser enganados por pessoas convincentes, que vão mandar vocês fazerem coisas, vão mandar vocês obedecerem coisas, vocês vão achar que aquilo está certo, mas na verdade tem uma intenção má por trás. Deixa eu dar um exemplo, para ver se eu consigo explicar para os irmãos o que eu entendo que Paulo está querendo dizer ali para os romanos. Vamos supor que você tem um filho. Seu filho tem lá uns 12, 13 anos, homem, gosta de jogar futebol. Aí ele vira para você e fala assim, pai, eu queria uma chuteira, né, para jogar futebol. Aí você vai, não, vou dar uma chuteira para o meu filho, aí você dá uma pesquisada, né, viu lá que o preço da chuteira é mais ou menos uns R$200, por aí, e você viu que uma marca boa de chuteira é Adidas, né, por exemplo. E aí você, poxa, eu não vou dar qualquer chuteira para o meu filho, que ele vai quebrar a chuteira, daqui a pouco vou ter que comprar outra. Aí você fala para o seu filho o seguinte, olha filho, tá aqui R$200, tá? Você vai na loja, você compra uma chuteira, mas com uma da Adidas. Adidas é chuteira boa, tá? Então vai lá, R$200, vai dar para você comprar, compra a chuteira e volta para casa. Filho vai, compra a chuteira e volta, né? Aí chegando em casa, o pai pergunta, e aí filho, comprou a chuteira? Comprei, pai. Quanto custou? R$25, fiz um super negócio, tudo e tal. Pai, mas me explica melhor isso aí. Me dá a chuteira, deixa eu ver também. Então, eu estava indo para a loja, aí eu vi uma banquinha, vi um camarada vendendo chuteira, né? E perguntei, você tem chuteira da Adidas? Aí o cara falou, tem chuteira da Adidas, tá aqui, tudo e tal. Olha aí, quanto que tá? R$25 a chuteira. Olha que maravilha e tudo, né? Vou economizar um dinheiro pro meu pai aqui, né? Aí o menino compra e leva. Aí o pai olha a chuteira, deixa eu ver essa chuteira aqui. Aí, meu filho, essa chuteira aqui tá escrito Adidas. Isso aqui é falsificado. O cara te enganou, o cara te vendeu uma chuteira falsificada. Isso aqui não é Adidas, né? Ou seja, o filho desobedeceu o pai, o filho pecou, né? Não, na cabeça do filho ele estava obedecendo o pai. Ele foi lá, comprou uma chuteira da Adidas e voltou. Só que o filho não teve a maturidade, ele não teve a consciência de saber que aquela pessoa estava enganando ele, né? Que por trás da obediência dele tinha algo ali obscuro tentando ganhar, né? Aquele dinheiro ali fácil, né, para ele. E por isso que permanecer em Jesus, essa verdade que nos liberta, é tão importante para sermos sábios para o bem. Ser sábio para o bem passa por olhar para Jesus como a verdade absoluta para tudo, a nossa referência para tudo. O melhor que fazemos é mantermos esse relacionamento de proximidade com o nosso Senhor Jesus, ouvindo o que Ele tem a nos dizer, colocando em prática tudo que Ele já nos ensinou. João 14, no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus vai dizer isso, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E guardar aqui é no sentido de obedecer, de colocar em prática, né? É aquele que tem a memória, né, de guardar mesmo, como a gente sabe, e guardar aqui é de obedecer, de colocar em prática, né? Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. A obediência não é mais apenas seguir uma receita de bolo para passar por algum tipo de teste, né? Mas é fruto
de um relacionamento de amor com nosso Senhor. Obediência é um fruto de relacionamento, de amor. Permanecer naquilo que Jesus ensinou e obedecer o que Jesus nos ensinou é crucial para nós seguirmos em frente. Tanto é que no Antigo Testamento, os mandamentos são tão importantes que no Antigo Testamento nós temos 613 mandamentos para serem cumpridos. No Novo Testamento, após Jesus, pós-Jesus, tem 1050 mandamentos para a gente cumprir. Depois de Cristo, nos é dito 1050 vezes o que fazer e o que não fazer. Não diminui a quantidade de mandamentos. Pelo contrário, os mandamentos aumentam. Jesus mesmo disse, olha, a justiça de vocês deve exceder a justiça dos fariseus. Porque agora, por causa da verdade que nos libertou, nós somos capazes de pôr em prática os mandamentos de Jesus, não para sermos salvos por eles, mas porque já fomos libertos ao conhecer a verdade. Nós obedecemos não para obtermos algo em troca, mas porque já obtivemos tudo, né? E então nós podemos permanecer nesse lugar maravilhoso de obediência, que é o amor verdadeiro do nosso Senhor e Salvador. Jesus aumenta o número de mandamentos porque Ele sabe que agora nós podemos cumpri-los da maneira correta, né? Mas alguns, no meio do caminho, vão tentar nos desviar, vão tentar nos tirar dessa maravilhosa realidade com palavras suaves, né? Nos tirando no nosso lugar de descanso e amor em Jesus para voltarmos a obedecermos regras distorcidas, né? Que só nos levam para a morte e para o egoísmo, né? Aí a gente volta para esse estágio religioso infantil do qual Jesus já nos tirou, de acabarmos por viver uma vida que não tem a essência do bem de Deus, apenas para a gente tentar bater meta, para apenas ver uma listinha e ver se eu faço ou não faço aquilo, né? Acredito que quando Paulo sugere que os romanos não sejam apenas obedientes, mas também sábios para o bem e simples para o mal, ele está encorajando a sermos mais maduros, no sentido de sermos mais como nosso Senhor Jesus, né? Que não só cumpre a vontade do Pai, mas também é um com o Pai, né? Tem a mesma essência do Pai, tem o mesmo sentimento do Pai. Jesus quer que nós não apenas obedeçamos a Ele, mas que também sejamos como Ele, né? Naquilo que fazemos, que tenhamos o mesmo sentimento que Jesus tem. Eu acredito que é um pouco que uma lição que a gente tira também ali da parábola do filho pródigo, no caso ali do irmão mais velho. Relembrando rapidinho, um pai tinha 2 filhos, o filho mais novo pede herança, ele pega a herança adiantado, foge, vai embora, gasta tudo, né? Em um determinado momento ele se arrepende da sua situação, volta para a casa do pai, o pai não o abandona, mas pelo contrário recebe e faz uma grande festa, né? Mata lá o boi, né? Em comemoração, e o filho mais velho, vendo tudo isso, fica com inveja, né? Então o pai dele chama, né, para uma conversa de lado, né, e fala, filho, o que está acontecendo? Né? E ele fala, olha, pai, eu faço tudo certinho, né? As metas estão em dia, está tudo certinho, o senhor nunca me deu um boi, né, para eu festejar com os meus amigos, né? Ou seja, ele batia as metas, ele obedecia, né? Mas ele só tinha interesses egoístas, né? Ele obedecia por interesse. E o problema é que ele obedecia, mas ele não tinha um propósito por trás da obediência dele, né? E o pai o chama de lado, né? Explica, se eu interpreto bem a explicação do pai, é como se ele falasse para o filho mais velho, olha, eu não quero que você apenas siga regras, eu quero que você tenha o mesmo coração que eu tenho, para que você seja capaz de olhar a situação e não só obedecer, mas também enxergar o bem que está por trás, né? Existia ali uma pessoa que estava perdida, né? E você deve ser um instrumento para o bem daquela pessoa, para a recuperação daquela pessoa, né? Tudo que tem aqui é seu, meu filho, né? E o que eu quero é que você se alegre como eu me alegro quando uma pessoa estava perdida, né? Mas foi encontrada. O que você faz tem que ser com sabedoria para o bem, né? E permanecer em Jesus e nos seus fundamentos é muito fundamental para nós,
com muita facilidade, nós somos atraídos por essas palavras suaves, por novas regras, né? Por uma nova coisa que eu tenho que obedecer, né? Por novidades, pelo que há de mais novo na praça, né? O novo, muitas vezes, nos cativa, né? Muito interessante, muito tentador para nós. Um novo emprego, um novo casamento, né? Uma nova viagem, né? E, infelizmente, com uma certa frequência, nós acabamos saindo do nosso local seguro em Cristo e nos lançamos em nossos próprios ideais, né? Nos nossos próprios apetites. Às vezes nós esquecemos que Jesus quer que possamos aprender dele dia a dia, né? Que possamos permanecer nele dia a dia, para que justamente nós não sejamos levados por uma coisa nova, mas que possamos ser mais sábios ainda naquilo que ele já nos ensinou, sejamos mais maduros, conheçamos mais dele para o bem e que assim conheçamos mais do propósito de Deus. Eu lembro que uma vez, muitos anos atrás, eu estava numa entrevista de emprego, estava começando, né, no mercado de trabalho, e eu fui nessa entrevista de emprego. Aí no andar lá da entrevista me fizeram aquela pergunta clássica, né? Onde você se vê daqui a 5 anos? Né? Aí eu não estava esperando a pergunta, né? Pegou meio de surpresa, respondi qualquer bobagem lá. Acho que eu falei algo do tipo, não, eu me vejo gerenciando uma grande equipe, né, de muitas pessoas. Falei alguma baboseira desse tipo. E até do dono da empresa que estava me entrevistando. Ele parou assim, aí falou assim, interessante. Toda vez que eu faço essa pergunta, as pessoas sempre falam de alguma coisa muito maior, muito grandioso. Eu nunca vi ninguém me falar assim, eu quero ser melhor naquilo que eu já faço. Né? Aquilo que eu já faço, eu quero fazer melhor ainda daqui a 5 anos. E eu lembro que aquilo me fez pensar muito, né? Porque também não é o que o nosso Senhor quer de nós. Ele não quer que nós façamos coisas grandiosas, né? Coisas novas, que tenhamos projetos ambiciosos, né? Que planejemos tudo a longo prazo, né? Não, ele só quer que nós permaneçamos nele, que obedecemos, né? Que possamos obedecer, que confiemos nele, né? A cada dia, que ele tem o melhor para nós. Ele tem o que é bom para nós. E ele quer que nós justamente nos desenvolvemos e possamos apreciar isso mais e mais. Não tem uma nova meta, não tem um novo resultado que a gente precisa obter. A gente precisa conhecer mais, né, dos seus mandamentos e colocá-los em prática. E à medida que ele nos capacita, aí sim nós vamos avançando. Né? Não pela nossa própria força e pelos nossos próprios apetites, não para bater meta, né? Mas prosseguimos pela força do Espírito Santo que habita em nós, dia após dia. Aí sim faremos coisas maravilhosas, aí sim faremos milagres, porque vai ser fruto do amor do nosso Senhor por nós, não é verdade? Sem nos desviarmos por qualquer novidade, por qualquer vento de doutrina que surja no meio do caminho, que vai só nos tirar do nosso lugar, que já temos segurança em Jesus. Se permanecemos em Jesus, nada vai nos abalar, né? E o Tarso já leu um versículo que eu queria falar hoje também, graças a Deus por isso. Jesus falou que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é semelhante ao prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve as palavras de Jesus e não as pratica, né, é como um insensato que constrói uma casa sobre a areia. Isso está sendo falado no Sermão do Monte, né, Mateus 7. Só que tem um detalhe maravilhoso nesse texto, nessa fala de Jesus, que a gente passa meio batido quando a gente lê Lucas. Porque esse texto também é narrado lá em Lucas. E Lucas traz um detalhezinho ali muito importante. Né? Porque eu não sei como é que os irmãos imaginam, mas sempre que eu leio Mateus 7, vejo essas palavras de Jesus, eu tenho um imaginário na minha cabeça mais ou menos das casas. Né? Ana, coloca aí para a gente, por favor. Pelo menos é isso que eu imagino na minha cabeça quando eu leio esse texto. Isso aí. Geralmente eu imagino uma casa assim na beira da praia, né? À beira-mar, na areia, né? E eu meio que imagino que... Se bem que essa está até muito chique. Passa para a próxima, por favor.
Aí, essa. Isso. Uma casinha meio simples assim, né? Meio frágil, né? Na beira da praia, né? Eu lembro muito de uma musiquinha que tinha para criança na época que eu era criança, que falava assim: não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade já vai derrubar. Então batia mais ou menos com o meu imaginário. E a casa na rocha, eu já imaginava igual essa foto aqui. Essa mesmo. Uma casa incrustada na rocha, né? Firme ali, né? Ou então como a próxima. Está ali em volta na rocha, né? Essa é até muito chique, né? E na verdade eu nem sei se eles tinham tecnologia na época de Jesus para construir casa na rocha. É difícil construir casa diretamente na rocha, assim. Então, não é isso que Jesus está querendo dizer ali. Eu acho que o que Jesus quer dizer é o próximo slide. Que a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, aparentemente é a mesma coisa. Porque olha o que Lucas vai dizer em 6. Aquele que construiu, aquele que é o sensato, né? Aquele que é o prudente, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Né? Já o imprudente construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. E isso é interessante, porque o prudente, que Jesus está querendo falar aqui, é que ele teve mais trabalho. Ele cavou mais fundo, até que ele certificou que ele encontrou uma rocha lá no fundo. Aí na hora que ele encontrou a rocha, ele falou: agora eu tenho um terreno firme, agora eu vou sustentar os pilares da casa na rocha lá no fundo. Né? Ou seja, o prudente ele tem mais trabalho, ele demora mais, ele cava mais fundo, né? Ele certifica que encontrou um fundamento firme, que bateu ele na rocha. Ele teve que usar mais material, porque ele teve que ir mais fundo. Né? É um trabalho árduo e que geralmente ninguém percebe, né? O quão é importante esse trabalho. Já um insensato, por outro lado, que só cavou um pouquinho, né? Ele cavou, talvez cansou ali, né? Acho que dá, acho que tá bom, né? Acho que já deu, né? Vou construir minha casa aqui mesmo. Né? Aí ele cava só um pouquinho e resolve o problema dele. E curiosamente, a gente olhando, a gente acha que o insensato, ele é o prudente, porque ele chegou no mesmo resultado mais rápido. Né? Olhando, as duas casas são iguais, só que o insensato, né, ao nosso ver, é melhor, porque ele obteve o mesmo resultado mais rápido. Né? Enquanto o prudente demora. Né? Ele vai mais devagar, ele é mais lento. Né? E a gente pensa, esse insensato aí, o cara é bom, hein? Ele é bom de construção, vou confiar nele. Né? Até que vem as provas, como o Tarso falou, né? Ele já nos lembrou. Aí a gente vê quem é o bom construtor. O Tarso deu um exemplo lá do Rio Grande do Sul. Eu queria dar um outro exemplo nos Estados Unidos. É um exemplo que chama muita atenção. Não sei se os irmãos conhecem, lá na Flórida, nos Estados Unidos, é um local que tem muitos furacões. Né? Então, eles também constroem a casa na praia, né? Na beira da praia. Né? E quando os furacões vêm, eles dão contra essas casas. Né? E tem uma casa que ela ficou conhecida como o Palácio de Areia. Coloca aí pra gente, Gabriel. Próximo. Isso aqui eu acho que eu vou ter que apontar que o projetor não está muito bom. A casa que me chamou, acho que é pior. A casa é essa aqui, ó. Tá vendo? Bonitona, né? Aqui parece que é tudo mato, né? Não sei para os irmãos. Isso aqui são tudo destroços, tá? Toda vez que vocês veem um negocinho assim, tinha uma casa ali, tá? Essa foto foi tirada depois de um terremoto, depois de um furacão, passou lá, né? Isso daqui, ó, é a fundação de uma casa, não ficou nem destroço ali. Foi tudo embora, só ficou a fundação aqui da casa. Tudo isso aqui era casa. E mesmo as casas que ficaram, não dá para ver aqui, mas elas estão cheias de avaria. Está sem o telhado, sem parte do telhado. Essa aqui está sem a parte da estrutura aqui. Quem se beneficiou foi o dono dessa casa aqui, né? Que ficou atrás dessa daqui. Ele se deu bem. Mas não porque ele construiu bem, mas porque ele estava atrás dessa aqui. Essa casa aqui, ela está intacta. Né? E aqui, ó, menos de 1 metro para frente está o mar. Ou seja, ela está de frente para o furacão. O primeiro lugar que o furacão chegou foi nela. Né?
E ela permaneceu firme. Isso, claro, chamou a atenção de todo mundo na época, né? E eles foram entrevistar o dono da casa, né? Por que todas as... Aliás, tem mais uma ainda que é mais perto. Pode passar? Aí, só para ver melhor que a casa está certinha lá. Fundamento, tudo destroço aqui, né? Pode deixar aí. Mas então, foram entender, né? Poxa, como é que a casa ficou, né? Aí eles foram entender a história, todo o contexto. Então, a primeira coisa que é bom a gente saber é que para você construir, tem normas, né? Então, aqui no Brasil, se não me engano, é Inmetro, né? Inmetro que estabelece as normas. Olha, você tem que usar um material de tal qualidade, né? Você tem que fazer isso dessa forma, tem que seguir esse determinado padrão, né? Tem tudo que você tem que seguir. Menos que isso você não pode fazer, né? Quem é construtor sabe que ele tem que seguir determinadas normas. Na Flórida, as normas dizem que, no mínimo, você tem que construir uma casa que aguente um furacão de nível 2 ou 3. São 5 níveis, né, de intensidade do furacão. 1 é o mais simples, né, o mais tranquilo, e 5 é o pior, né? Todas as casas ali seguiram o mínimo requerido, né? Sai mais barato, sai mais rápido, tem mais mão de obra para fazer o serviço, né? O dono dessa casa, ele decidiu o seguinte: não vou olhar para custo, não vou olhar para as normas. Minha prioridade vai ser construir uma casa à prova de furacão. Foi isso que ele decidiu, né? Eu vou construir uma casa que ela vai ficar, né? Ele gastou mais tempo, ele levou mais tempo, foi mais difícil achar mão de obra, foi mais difícil construir a casa, ele concretou a casa toda, ele colocou aço para reforçar onde ele podia, ele cuidou bem do fundamento ali da casa. E tem um detalhe muito bonito, que enquanto ele estava construindo ali com o engenheiro, ele foi mostrar a planta para o engenheiro, ele falou assim: olha, eu vou construir a casa desse jeito e tudo, vai ser a prova de furacão a casa, furando os detalhes. Aí ele falou: olha, e esse lugar aqui, essa varanda, é a varanda dos meus sonhos. Eu sempre quis que a casa... Não, ela nem está aí, era para ser aqui do lado, assim, tinha uma parte externa, né? Essa varanda é a varanda dos meus sonhos, eu quero fazer essa varanda. Aí ele conta que o engenheiro olhou para ele assim: então, achei que você queria uma casa à prova de furacões. Porque essa varanda aqui, se você colocar, o furacão vai levar embora, né? Aí fala que o dono, então, ele abre mão, né? Não, eu vou abrir mão do meu sonho de construir essa varanda e vou focar em construir uma casa que é a prova de furacão, né? Vou deixar a casa mais firme, né? Até tanto é que eles estão de frente para a praia, né? E eles tinham a ideia de colocar mais janelas para eles terem uma vista bonita para o mar, né? Mas eles tiraram porque eles tinham que colocar mais concreto e mais aço ali na frente para que a casa fosse mais firme. Muitas pessoas chegaram para eles e falaram: poxa, você tem uma casa de frente para o mar, não tem janela, né? E eles também abriram mão disso, né, para que a casa ficasse mais firme. Muita gente questionou, até que veio aí o furacão nível 4 ou 5. Todas as casas foram embora, a casa dele ficou. E que lição que a gente tira disso, do que o Tarso falou, né? Do exemplo dessa casa, da casa sobre a rocha, né? O mundo, as pessoas de fala suave, nos prometem resultados rápidos, né? E fáceis. Aparentemente parece certo, né? Se olhando de fora, ó, cara, bom, o que ele falou tá certo, a gente compra a ideia, ela é atraente. Mas quando bate a realidade mesmo, tudo desmorona, não fica nada de pé, né? Jesus quer que a nossa vida tenha uma estrutura firme e duradoura. Isso é o melhor para nós, né? Aparentemente, as palavras de Jesus podem parecer difíceis. Parece que não vale a pena, mas quando vem a realidade, são elas que vão nos deixar firmes em todas as situações. Nada vai nos abalar, porque Jesus vai além das aparências, além da conversa suave, né? E ele vem fortalecer a sua vida, né, nas palavras dele, que são uma rocha firme para nós, né? Graças a Deus pelo que o Senhor já nos falou hoje, né, na ceia. Cantamos todas as músicas de rocha possíveis hoje. Mas isso é muito importante. Até a profissão de Jesus, antes dele iniciar o seu ministério messiânico, nos serve como exemplo, né?
Porque antes de Jesus começar o seu ministério, o que ele era? Qual que era a profissão? Qual era a profissão dele, né? Ele era carpinteiro, não é verdade? Jesus era carpinteiro. Pode até tirar a foto, por favor. Obrigado. E o que Jesus fazia? Ele fazia móveis? Fazia mesa? Fazia cadeira? Não, né? Quem faz móvel, quem faz cadeira é um marceneiro, né? Carpinteiro ele faz outra coisa. O carpinteiro ele faz estruturas, né? Então, você quer um exemplo de um trabalho de carpintaria? É só ir ali depois ali no refeitório ali, tem uma estrutura de madeira ali do telhado, né? Isso é uma obra de carpintaria. Quem faz mesa e faz cadeira é o marceneiro. Carpinteiro faz estrutura. Até interessante que alguns estudiosos dizem que no original a palavra que é atribuída ali à função de Jesus, ao trabalho de Jesus, é a mesma palavra tanto para carpinteiro quanto para pedreiro, né? A mesma palavra que é usada, e dependendo do contexto, você está falando de um carpinteiro ou de um pedreiro. Ou se a gente fosse usar uma palavra mais atual, talvez a gente traduziria que Jesus era um construtor, né? A profissão de Jesus era ser um construtor, né? Eu até prefiro praticamente imaginar como Jesus sendo um estruturador. Ele fazia estruturas, né? Ele fazia fundamentos. E até a profissão que Jesus tinha antes reflete, né, o intuito dele, que é construir para nós uma estrutura firme, né? Essa rocha firme. Só que muitas vezes a gente quer um Jesus marceneiro mesmo, né? A gente quer um Jesus que vai dar uma mesa para nós, vai dar uma cadeira, vai nos dar coisas, né? A gente quer um Jesus que vai dar para a gente um novo emprego, né? Vai dar um carro zero, vai dar mais saúde, né? A gente quer um Jesus que nos dá coisas. E Jesus está falando, não, vocês não estão entendendo. Eu não quero dar coisas para vocês. Eu quero ser a estrutura de vocês. Eu quero ser o fundamento de vocês. Eu quero ser essa rocha inabalável no qual vocês constroem em cima. De uma forma que se você tem emprego ou não, se você tem saúde ou não, as coisas não importam. Porque independente do que você passar, você vai estar firmado em mim. Pode vir os ventos, podem vir os furacões. Se você está firmado em mim, se eu sou a sua estrutura, nada vai te abalar, né? Quando os ventos vierem, e eles virão, né, para todos nós, vem para o prudente, vem para o insensato, né, nós estaremos firmes, se Jesus for a nossa estrutura, né? Jesus está falando para nós, eu quero ser a sua estrutura, de uma forma que nada vai te abalar. E quando, irmão, você estiver planejando a sua vida, né, quando você estiver pedindo para Jesus mesa, emprego, quando você estiver planejando seus sonhos, né, quando você ouvir os conselhos dos outros, as palavras que as pessoas estão te falando, quando você estiver aí planejando a varanda dos seus sonhos, né, Senhor, eu quero essa varanda aqui, né, você possa ouvir o Espírito Santo te falando, Samuel, achei que você queria uma casa firmada na rocha, né? Seu sonho não vai resistir às dificuldades que vão vir ali na frente, né? O melhor é você ter uma casa firmada na rocha do que seguir seus sonhos, seus ideais, né? E que possamos abrir mão dos nossos sonhos, irmão, né? Das palavras suaves que vêm nos tentar, né? Para ter a nossa vida inabalável em Jesus, que é muito melhor. E vai ser muito mais duradouro do que qualquer sonho, qualquer ideal que vão nos vender, que vão nos oferecer, o que tenhamos, né? E ser sábios para o bem é um processo, né? A gente está aprendendo. Graças a Deus por isso, a gente precisa ser sábio para o bem, né? E simples para o mal. E ouvir as palavras de Jesus e as praticar é um aprendizado nesse sentido. É um caminho, né, que estamos percorrendo. Parece trabalhoso, parece mais difícil, parece mais longo, mas vale a pena ter a casa firmada na rocha, né? Que nós também não venhamos a cortar caminhos, né? Que nós não venhamos a escolher as escolhas mais fáceis, né? Ou construir as coisas de qualquer maneira, né? Que não venhamos a dar ouvidos, tá, irmãos, para as palavras suaves. Cuidado,
né? Como Paulo diz, vamos ter cuidado com o que nos propõe, o que o nosso coração nos propõe também, né? E que parece tão atraente, mas que possamos permanecer firmes na rocha, irmãos. Sejamos sábios para o bem e simples para o mal no nosso Senhor Jesus.